Felizmente não choveu forte, porque se tivesse caído um temporal na Baixada, aí a gente podia ver a repetição, quem sabe, graças a Deus não, mas de uma tragédia, né? Um ano depois da enxurrada que arrasou o distrito de Xerém, em Duque de Caxias, tem obra que ainda nem começou. E o descaso é tão grande que a coleta de lixo não está sendo feita regularmente, não. Um risco que pode contribuir para futuras inundações. Os repórteres Sérgio Leite e Larissa Schmidt mostram essa situação para a gente e revelam que algumas famílias que perderam tudo ainda não ganharam casas e nem aluguel social. À margem de um rio condenada pela força da água. O desenho do curso chegou a mudar e centenas de casas erguidas junto ao leito foram interditadas pela Defesa Civil. Na enxurrada que devastou o distrito de Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, 2 pessoas morreram e mais de 1.000 tiveram que se mudar provisoriamente para a casa de conhecidos ou para abrigos. Tem casa que desceu o rio abaixo, lá que tem que ajudar. Tem que ajudar em todos os lugares, mas lá é... A gente está aí desde 6 da manhã, batalhando. Sentimento, para você que conhece a região como ninguém. Seguir. Quer ajudar. Valeu, Zeca. Obrigado. Já faz um ano, mas algumas feridas continuam abertas. Hoje, o nível do rio Capivari está bem baixo. Nem parece o mesmo local por onde passou uma correnteza em janeiro do ano passado, destruindo tudo que via pela frente. Essa passarela de pedestres veio abaixo, até hoje nunca foi recuperada. Por aqui passavam os alunos que iam para as escolas da região. Agora eles precisam dar uma volta de mais de 1 hora ou então passar por dentro do rio. E aqui a gente ainda enxerga as marcas de até onde chegou o nível do rio no dia 3 de janeiro. Essa era a casa de uma das líderes comunitárias que pertence à Comissão de Vítimas das Chuvas. No dia 3 de janeiro, a água saía pela janela. Pela janela que a água saía. Foi por essa casa aqui que nós vimos quando o rio começou a baixar por causa dos raios. E ela está interditada, ela balança. Ela está entre as 210 famílias que recebem do governo estadual o aluguel social, no valor de R$ 500 por mês, estendido por 1 ano e meio. Mas continua brigando para que todos os vizinhos conquistem o mesmo direito. Só que ainda tem 20 que não recebem o aluguel social e é muita burocracia, a gente não sabemos por quê. Já fomos em todos os órgãos responsáveis, para a gente saber o que acontece e até hoje nada. Dona Maria Alexandre está entre as 20 famílias que ficaram de fora do pagamento. Sem ter para onde ir, continua morando na casa interditada, onde viveu momentos de desespero em meio à chuva. Eu lembro vendo toda a água vindo, entrando pela janela do meu banheiro, realmente eu fiquei apavorada, né? O porão aqui encheu de água até ali no final ali do muro, ali naquele pedaço, entendeu? E eu fiquei nervosa, né? Porque tudo derramou aqui, boiando. Foi um terror para mim, ainda continua, que eu tô achando que ainda estou na enchente, que o problema não foi solucionado, né? Sua casa foi interditada pela Defesa Civil? Interditada. Ela foi considerada irregular? Foi considerada irregular, minha casa. A senhora paga o IPTU? Paguei não, porque o IPTU chegou na enchente, né? Como é que eu ia pagar IPTU se eu fui interditada? Mas recebeu a conta? Recebi. Um pouco mais adiante, encontramos uma jovem mãe em situação parecida. A situação da Andresa é no mínimo curiosa, para não dizer incompreensível. Conta a tua história. A casa da minha sogra, aqui embaixo, como vocês podem ver, foi interditada, ela recebeu aluguel social, eu moro em cima e não consegui nada. Essa semana a Defesa Civil veio aqui na minha casa para ver, né, para mim receber o aluguel social. Mas não, eles desinterditaram a minha casa e falaram que eu posso morar aqui na minha casa. Mas a casa da sua sogra embaixo continua interditada? Interditada. E a minha não. A infraestrutura de transportes nessa região de Duque de Caxias também parece longe de ser recuperada. Apesar da promessa de conclusão no ano passado, as obras da Ponte do Café Torrado, que ligava a região central de Xerém à zona rural e desabou em meio à chuva, ainda estão pela metade. Veículos, ciclistas e pedestres dividem espaço numa ligação improvisada de madeira. E não é a única travessia comprometida na área. Na Ponte do Rio Douro, nem sinal de reforma no pedaço que desmoronou. Outra reclamação dos moradores é sobre a ineficiência na coleta e no destino do lixo, fator que pode contribuir para as enchentes nas cidades. A coleta de lixo está ineficiente, né? Nós estamos aí no mês de janeiro, com essas chuvas aí, não choveu ainda, e nós temos um problema aí. Se essa chuva vier, de repente,
como nesse local aqui tem vários outros lixos. Olha, antes de continuar aqui, vamos só lembrar uma informaçãozinha. Faz um ano que aconteceu essa tragédia. Agora vamos para a lista das explicações tradicionais aqui, ó. A ponte do Rio Douro, também conhecida como Ponte 51, é de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem, que prometeu abrir uma licitação até março. A previsão é de 2 meses de obras. Sobre a ponte Café Torrado, a promessa da prefeitura era de que ela ficasse pronta em dezembro. Foi há um ano que aconteceu. Segundo a prefeitura, houve a necessidade de obras de contenção que levaram 3 meses e atrasaram a entrega. A previsão agora é que a obra fique pronta em março. O prefeito de Duque de Caxias, Alexandre Cardoso, falou sobre o caso aí dos aluguéis sociais. Ele disse que as famílias que ainda não estiverem recebendo o benefício devem ir até a prefeitura atualizar o cadastro. Ainda segundo o prefeito, 160 casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues e 450 ficarão prontas até março. Mas ainda tem casos, como o da Andresa, sem solução. A gente viu que o andar de baixo dela está interditado e o de cima não. E o caso da dona Maria Alexandre, que continuou recebendo IPTU, mesmo com a casa interditada e irregular. Pelo menos a dona Maria já disse que depois de muito reclamar, teve IPTU cancelado. Aí a situação, de novo, repetindo, faz um ano que aconteceu isso. Cadê as autoridades? Precisam se mexer, precisam resolver. A situação está desse jeito que você viu aí. As áreas de risco do município do Rio estão recebendo novos pluviômetros para ajudar no monitoramento das chuvas. O pluviômetro é um equipamento que é usado para medir a quantidade de chuva que cai numa região. E também para prevenir deslizamentos. O repórter Paulo Mário Martins tem mais informações para a gente. Bom dia, Paulo Mário. Quais são aí as comunidades que vão receber esse equipamento de medição de intensidade de chuva? Oi, Fachel. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, são 4 comunidades: Anil, Taquara, Freguesia e Penha. Nessa semana serão 20 aparelhos instalados por lá. Eu estou aqui com o Márcio Mota, que é o subsecretário municipal de Defesa Civil. Ele trouxe, inclusive, aqui um pluviômetro para a gente conhecer, ver aqui mais de perto. Bom dia, Márcio. Como é que funciona o aparelho? Paulo, esse equipamento ele está sendo instalado em várias comunidades para que a gente comece a estabelecer protocolos localizados nessas regiões onde está sendo instalados e principalmente com caráter mais educativo para que a população, a comunidade já tenha uma proximidade com o instrumento e com o que ele está lendo, com o que ele está informando para a gente. Porque a água da chuva entra por aqui e aparece aqui qual é o índice, né, nesse visor aqui. A partir daqui ele vai saber ali qual é o parâmetro para qual é um nível de alerta, uma possibilidade de deslizamento, é isso? É, uma das principais coisas que precisam acontecer, as pessoas precisam conhecer o risco. Está dentro do marco de ações de Diogo, elas precisam conhecer o risco. A partir de que momento aquela chuva começa a provocar um bolsão d'água ou começa a colocar onde ele mora, numa encosta, em risco de deslizamento. Eles precisam começar a desenvolver essa percepção. Nós já temos esses protocolos bem definidos para acionamento de sirenes, para fechamento da Praça da Bandeira. Porém, é fundamental a participação das pessoas, do cidadão, em conhecer o risco em que ele está exposto. Quem vai ser treinado, capacitado para fazer a leitura aqui desse equipamento e alertar a comunidade ali para os riscos? São os núcleos de defesa civil, com as lideranças comunitárias, são os presidentes da Associação de Moradores. Eles também estão sendo instalados nos pontos de apoio nas comunidades onde tem as sirenes, para principalmente desenvolver essa percepção para que as pessoas comecem a entender o que significa um pluviômetro, o que ele está medindo. Esse aparelho aqui, ele é semiautomático, ou seja, ele precisa que tenha alguém para fazer ali a leitura, mas existem outros aparelhos que são automáticos e também vão ser instalados, não é isso? Nesse mesmo projeto virão outros 24 equipamentos que serão totalmente automáticos, semelhante ao que nós já temos na cidade do Rio de Janeiro. Só das sirenes são 83, com mais 33 de pluviômetros, ou seja, 116 pluviômetros medindo só a quantidade de chuva que cai na cidade no dia de tempestade. Ok, subsecretário, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Bom Dia Rio. Volto com você aí no estúdio, Fachel.